Sempre para mais um episódio da série Personalidades. Hoje eu converso com ela, Patrícia Schmidt. Seja bem-vinda, Patrícia Schmidt, ela que é advogada tributarista e também trabalha na área de regulação do segmento de telecom. Hoje nós vamos tirar muitas dúvidas, porque além de falar com uma profissional altamente preparada e competente, é alguém com muitos anos de experiência no segmento de telecom. Vamos conversar então com a doutora Patrícia Schmidt. Seja muito bem-vinda à Rede Sempre, doutora Patrícia. Olá para você que está aqui nos acompanhando, né? Essa audiência em que nós iremos falar sobre personalidades, negócio, mercado jurídico e muito mais. E muito obrigada pelo convite. Faço dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui participando e ser a entrevistada deste episódio aí que visa trazer bastante conteúdo aí para a nossa audiência, para o mercado aí de telecom, para os empreendedores, setor de inovação e muito mais. Que maravilha! Realmente é uma alegria incrível estar aqui conversando com a senhora, podendo falar com o público, né, que tem aí acompanhado a nossa programação através aqui da série Personalidades. Doutora, a gente sabe que qualquer pessoa, qualquer cidadão, em qualquer circunstância, seja na área pessoal ou na área profissional, precisa de uma boa assessoria jurídica. Em algum momento da vida, a gente vai precisar, inevitavelmente, de um advogado. Eu tenho algumas perguntas, inclusive, de pequenos empreendedores que enviaram para a gente, porque é bem difícil mesmo começar, né? Principalmente que quase todo mundo começa sem assessoria jurídica. As empresas, elas estão mais conscientes da necessidade de assessoria jurídica ou a senhora acha que esse jeitinho brasileiro ainda vigora no campo empresarial? Olha, a gente tem que ser sincero, né, ao responder isso, mas o jeitinho brasileiro, até por uma questão também cultural, lamentavelmente, ainda vigora no mercado corporativo. O que eu vejo, tá, sobre isso? É que quando o empresário ele começa a crescer, quando ele sai de pequeno porte para médio porte, para grande porte, então a gente nem se fala, existe essa necessidade, porque todo o negócio ele precisa de forma jurídica, ele precisa de estatuto jurídico, até mesmo para que haja aí uma diretriz acerca de como irá funcionar aí, como irá funcionar este negócio, o rumo da companhia nesse sentido. Então, eu falo assim para você, o pequeno empreendedor, muitas vezes ele até quer, só que ele não dispõe de meios e recursos financeiros para tanto, e a gente sabe que é uma dificuldade e é um gargalo de muitos empreendedores que estão iniciando aí. Mas alguns ainda têm uma certa resistência, porque alguns empreendedores entendem que trata-se de uma despesa e não de um investimento. Mas eu sempre costumo falar sobre isso, que você ter um escritório de contabilidade, um contador e um jurídico é um investimento, não é um mal necessário. Até porque o jurídico está atrelado desde o início da criação da companhia até o fim dela. Desde o início você precisa de um advogado para a constituição, para a elaboração de um contrato social, de um acordo de cotistas, até o encerramento dessa companhia, ou deste negócio, ou dessa empresa. Então, existe jeitinho brasileiro, sim, mas isso já está caminhando aí, existem alguns empreendedores que já estão cientes de que é necessário ter um advogado jurídico, justamente para que você possa se respaldar aí de forma preventiva e principalmente quanto a passivos que possam surgir no decorrer da jornada aí de um empreendedor. Que maravilha, doutora. Qual a sua experiência, que é uma experiência muito vasta, né? A senhora já passou aí pela Receita Federal, pela Procuradoria da Fazenda, vários escritórios de advocacia, sempre aí no segmento voltado a telecoms, TI, tributários também, né? Como é que a senhora percebe essa transformação que vem acontecendo aí nos últimos 3 anos no dia a dia das empresas? São muitas leis que surgiram, muitas novidades nesse campo trabalhista. Como que as empresas, de um modo geral, elas estão lidando com esse novo formato que o trabalho se implantou na vida das pessoas em função da pandemia? De fato, a pandemia ela foi um marco importante no que tange à transformação e à necessidade de reinvenção, né? Hoje,
Quando a gente fala no mercado de trabalho e nessas relações de trabalho, isso a gente volta um pouquinho numa questão mais histórica, num tempo mais histórico, né? Desde a Grécia Antiga, da questão histórica medieval, desde a Revolução Industrial, e também isso está atrelado também a uma questão cultural, social. Então, isso tem um impacto relevante, por quê? Porque a atual geração de agora, né, que isso tem muito a ver com a questão cultural, social e de geração, é uma geração que aprecia mais uma flexibilidade de jornada de trabalho, aprecia mais tecnologia, aprecia mais inovação, em que as empresas que trabalhavam aí no método tradicional tiveram que se reinventar, né? Porque com a pandemia, internet tornou-se um serviço essencial, em que você não conseguia, sem a conectividade, a realizar trabalhos remotamente à distância, e isso trouxe aí um novo desafio, uma nova oportunidade para quem não estava acostumado com a era tecnológica, com o mundo digital, se reinventar e implantar essas novas modalidades, né, de trabalho à distância, remoto, até também quanto à forma de contratação, seletista, pejotizado, ter uma carga horária mais reduzida e que essas pessoas também fossem contratadas de uma maneira de uma forma mais flexível, se assim eu posso dizer. Sim, verdade, né? A gente sabe que as mudanças elas foram impostas, não foi uma busca nem do trabalhador e nem do empregador. Foi uma demanda que surgiu em função dessa nova realidade, né? A gente sabe que estar preparado para esse novo ambiente, para essa nova atmosfera, faz toda a diferença. A doutora Patrícia Schmidt, que conversa com a gente hoje na série Personalidades, também é uma professora universitária. E agora eu queria conseguir entender um pouco mais esse universo da formação de mão de obra. Como é que a senhora tem visto esses novos advogados, esses novos contadores, os novos profissionais que têm chegado ao mercado? Como tem sido essa transição da formação acadêmica para a necessidade do mercado e da mão de obra na prática, não só na teoria, doutora Patrícia? Olha, a jornada para construir carreiras, ela não tem um roteiro, não tem um calendário acadêmico, não tem formaturas, tá? A jornada para construir carreiras vai muito além disso, muito além disso. Por quê? Porque quando nós estamos no ambiente escolar, numa faculdade, tudo é muito regrado, tudo é muito disciplinado e nisso existe o início, meio e o fim. Porque o difícil mesmo é enfrentar ali as pancadas da vida, os imprevistos que todo empreendedor tem, que envolve desde um assunto jurídico, desde aporte de capital, necessidade de giro de capital. E existe uma romantização muito grande a respeito desse teu questionamento sobre isso. Eu posso te dizer que são muitos desafios. Mas o que determina um profissional hoje se destacar no mercado está muito mais voltado ao foco, à disciplina, à comunicação, né? A habilidade de se comunicar, de criar novas conexões, de criar novas relações, para que consiga, então, hoje se destacar. Antigamente, se destacava mais quem tinha um bom currículo, não que isso não seja importante, longe disso, isso é de extrema importância, né? Ter formação acadêmica, ter títulos. Mas hoje o que conta muito mais é a forma como você transmite esse conhecimento, a forma como você se comunica com o telespectador, com quem está nos assistindo neste momento. Então, a transformação disso está em dois elementos, de conhecimento, experiência e também eu trago mais um elemento de resiliência, se assim eu posso dizer, né? Então, no meu caso, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural no que tange a área acadêmica, tá? Eu não estava, digamos assim, programado para eu ser professora universitária, surgiu e eu recebi um convite da reitoria para ser professora, justamente pela minha habilidade de transformar o juridiquês de uma maneira fácil, de uma linguagem fácil de aprendizagem, que é o que faz a diferença, né? Então, hoje, o direito material, isso para qualquer segmento que nós estejamos à frente, o direito material, a parte material, o conteúdo, você encontra em minutos numa pesquisa do Google. Mas alguém que consiga transmitir, fazer a emissão dessa mensagem, daquele conteúdo,
requer muito mais uma habilidade, um poder de persuasão e, principalmente, o poder da fala, do uso da oração e da linguagem. Interessante, é perceptível, né, na doutora Patrícia, na performance dela aqui com a gente, inclusive, essa habilidade de se comunicar e de transformar assuntos tão complexos para a maioria das pessoas em algo tão simples de se entender. Que maravilha, é por isso que a senhora está aqui hoje na série Personalidade, exatamente por essa capacidade de diálogo com o público de um modo geral. Entrando aqui na área da telecom, né, especificamente numa área que a senhora já atua com grande conhecimento, com uma autoridade incrível aí junto aos mais de 19 mil provedores regionais que existem hoje no Brasil, a gente sabe que esse segmento tem sido muito cobrado do ponto de vista jurídico. Né? Os últimos 3 anos tem sido um período de grande crescimento financeiro, grande crescimento de alcance aí com o público, mas também um período de extrema delicadeza aí em quesitos ligados à regulamentação do setor. Fala um pouco para a gente sobre esse processo de ter um provedor de internet realmente oficial, regularizado e obedecendo às normas aí da Anatel e dos órgãos regulatórios. Primeiro ponto, quando nós falamos no serviço de telecom, nós estamos falando num processo que tem, neste meio tempo, uma ferramenta de emissão e transmissão de dados, voz e imagens. Então, quando nós falamos em telecom, nós estamos falando nesses elementos em que exige uma infraestrutura por trás. E a Carta Magna, a Constituição Federal, elegeu, no caso, né, a Anatel para ser o órgão regulador competente para regular os serviços de telecomunicações, ou seja, outorgou a competência para a Anatel, que foi escolhida, então, para regulamentar esse tipo de mercado. É um mercado que, para que hoje uma empresa possa explorar um serviço de telefone fixo computado, serviço de telefonia móvel, serviço de dados, voz, imagens, serviços de comunicação multimídia, existem regulamentos específicos expedidos pelo órgão regulador, a Anatel, para tratar de como vai funcionar uma operação, uma operadora, por exemplo. Né? Então, a gente tem operadoras que estão no regime ali de exploração de concessão e nós temos os provedores de acesso à internet que estão no regime de autorização. Existe uma diferença nesses dois regimes. Mas ambos os regimes, eles são regulados, tá? Então, existe uma burocracia também no que tange à infraestrutura, porque para que haja a transmissão de banda de tráfego de dados, voz e imagens, eu preciso de um investimento, de uma infraestrutura de ponta para trafegar esses dados. E hoje nós sabemos que existe um gargalo muito grande. Quem é do setor sabe disso. Para quem está ouvindo esse assunto agora, vai passar a entender de que existe um gargalo no que tange à infraestrutura de poste. Porque hoje, para um provedor operar, ele precisa, na verdade, ter acesso, ele tem que ter um projeto aprovado junto a uma concessionária de energia elétrica do seu respectivo estado para poder explorar esse tipo de serviço. Além de ele ter uma autorização do órgão regulador, ora Anatel, que a depender pode ser uma outorga do serviço de comunicação multimídia, que é o mais comum, mais recorrente para provimento de acesso à internet, em que nós temos também ali uma outorga de STFC, uma outorga de telefone fixo computado ou de serviço móvel pessoal, como grandes operadoras, Vivo, TIM, Claro, Oi. Esses provedores, eles têm uma dificuldade grande no que tange a cabeamento. Então, para eu conseguir explorar o serviço, eu preciso cabear. E existe uma limitação de pontos de fixação. Então, existe uma limitação de que hoje só podem 5 operadoras no poste. E que o uso excedente disso impossibilita a aprovação de tais projetos. Então, o gargalo hoje, até quando a gente fala na ampliação de infraestrutura, está muito atrelado a essa questão operacional que envolve poste. Né? É muito fácil, às vezes, a gente escuta falar em 5G. É uma realidade? É uma realidade. É distante? Não, não é. Mas nós temos essa questão de poste, nós temos uma legislação muito burocrática que dificulta muitos processos de expansão de conectividade, de expansão de rede. Mas é um mercado, ao mesmo tempo, promissor, porque ele é essencial, ele gera uma receita recorrente,
E eu faço te dizer que de vários mercados, assessorando, que a gente tem acesso, indústrias e outros setores, é um dos mercados que gera uma receita recorrente. O provedor de acesso, ele tem possibilidade de ganho de escala em cidades e regiões desassistidas, onde as operadoras não chegam, até por conta de infraestrutura novamente, porque requer um giro de capital muito latente, muito agressivo, para que haja essa expansão de rede, e é um mercado totalmente regulado. E o que é bom, quando o mercado ele é regulado, na verdade, a gente consegue trabalhar dentro dos princípios da isonomia, da igualdade e liberdade econômica, sem aquela bagunça que existe em outros mercados. Então, existem alguns princípios ali, até atrelado à competitividade, à competição, que são respeitados pelo direito civil, pelo direito comercial e pela Constituição Federal. Então, todo mercado que ele é regulado, ele tende a ter um crescimento mais exponencial, ele tende a ter um crescimento também que atrai investidores, diferentemente do mercado que ele não é regulado. Não sei se eu consegui trazer, em um contexto geral, vários elementos para responder o teu questionamento. Nossa, é incrível, né? Quando as pessoas têm essa competência de realmente conduzir uma resposta de forma tão clara. É evidente que a gente percebe o quão seguro se torna esse segmento na hora de se fazer operações financeiras mais valiosas, né? De números maiores, porque por ser regulado, supõe-se que se torna um mercado também mais seguro, né, para o investidor. Não é isso, doutora? Exatamente. Quando o mercado ele é regulado, ele traz mais segurança jurídica para todos os envolvidos, desde do investidor, desde dos empreendedores operacionais ou gestores. Isso traz uma certa segurança no mercado, porque todo mundo tem que trabalhar na mesma régua, se assim eu posso te dizer, né? Então, a gente tem um órgão fiscalizador, a Anatel, e isso facilita muito quando o mercado é regulado, e hoje pode ver que as grandes empresas que estão na Bolsa de Valores, elas são reguladas. Excelente resposta, tenho certeza que o nosso público aqui está gostando muito do nosso conteúdo. Certamente existem pessoas nos assistindo agora que nunca pararam para pensar em quantos detalhes existem por trás desse sinalzinho de internet que chega aí na sua casa, permitindo que você se conecte com o mundo todo, permitindo que você esteja nos assistindo agora e também que você faça com que o seu negócio cresça e traga resultados financeiros para aquilo que você está desenvolvendo, às vezes, de uma forma tão pequenininha, tão sem estrutura jurídica, mas é a internet que faz você crescer. Doutora, a gente sabe que o mercado de trabalho, de um modo geral, ele traz algumas dificuldades para a figura feminina, né? E na sua persona, na sua personalidade, no seu perfil profissional, a gente percebe muita segurança. Eu queria que a senhora falasse um pouco aqui, doutora Patrícia Schmidt, da sua experiência como mulher em mercados tão masculinos, né? A área jurídica, a área de telecom, a área de engenharia técnica. Como é que a senhora tem se desenvolvido enquanto mulher nesses mercados que têm aí um perfil um pouco mais masculino? É muito desafiador, porque hoje, na verdade, nós sabemos que o mercado corporativo ele é dominado por homens. E até segundo um estudo do IBGE, levantado recentemente, no ano de 2021 para 2022, hoje existe um indicador que mulheres ocupam 54,4% hoje no mercado de trabalho, elas ocupam essas cadeiras, tá? É um avanço bem significativo ao longo da história, isso de uma maneira global. Quando nós estamos adentrando e estamos falando de um mercado de telecom, que ele é totalmente dominado por homens, tecnologia, inovação, já existe um avanço, tá? Já existe um avanço nesse sentido, que também há indicadores, há estudos que apontam um crescimento aí de 20% de cadeiras aí desse tipo de mercado serem ocupadas por mulheres. Mas, hoje em dia, as mulheres elas desempenham algumas habilidades melhores do que os homens, no que tange gestão financeira, gestão comercial. Elas desempenham isso de uma forma mais inteligente, de uma maneira mais eficaz do que os homens na grande maioria, né? Até porque, ao longo da história da humanidade,
A gente não pode desprezar também a masculinidade do homem, né? Porque existe essa questão assim de feminismo, mas assim, quando são construídas ferrovias, a ferrovia que você pisa é o homem que foi na sua frente. Quando tem uma guerra, é o homem que vai na sua frente, né? Em vários, se você olhar, tudo é o homem que está na frente. Não querendo diminuir a mulher também no mercado de trabalho, não é isso. Mas a gente tem que, né, também olhar que existe a valorização do homem nesse sentido. Muito importante, doutora Patrícia, isso que a senhora fala agora, porque é uma interdependência entre homens e mulheres no mercado de trabalho, né? Não dá para falar de coisas de homem e coisas de mulher. É um trabalho em conjunto, não é isso? É um trabalho em conjunto, ele é um trabalho interdependente, como você mesmo mensurou. Mas, assim, tem alguns gargalos evidentes. Numa mesa de investidor, numa mesa, a maioria é homem. Né? Então, assim, a gente tem que entregar 10 vezes mais, mulher, eu tenho que entregar 10 vezes mais do que um homem para conseguir ter a atenção daqueles executivos ou de fazer o fechamento de um determinado negócio. Isso está atrelado à competência, sim, mas eu acho que muito há uma questão de objetivo traçado mesmo. Porque não tem uma distinção quando a gente está à frente de um intelecto. Né? Eu tenho a capacidade, eu tenho o mesmo acesso, a mesma ferramenta que o homem tem no que tange ao conteúdo intelectual. E até, segundo a neurociência, as mulheres desempenham um racional muito mais rápido do que o homem em muitas áreas. Então, assim, é desafiador? É. É impossível? Não, não é. Mas sempre vai haver aí essa resistência, né, dos envolvidos, das partes, em uma mesa de negócio. Em alguns mercados, como engenharia, arquitetura, já é mais comum ter mulher, porque geralmente os profissionais e segmentos são mulheres. Se você olhar uma sala de arquitetura, num curso de arquitetura, bioquímica, ciências, esse núcleo ele é composto de formandos por mulheres, na grande maioria. Na área do direito, na área de administração, já é mesclado, já tem essa mescla, né, de profissionais. Então, é algo muito relativo. Na área de robótica, já é um segmento totalmente dominado por homens, na parte de inovação. Existem poucas mulheres, mas no setor tecnológico, no setor de inovação, no setor de telecom, nos últimos 5 anos, nós já tivemos um aumento aí de 60% de cadeiras aí ocupadas por mulheres. Nossa, boa notícia, né? Boas notícias. A gente aprender aqui hoje com a doutora Patrícia Schmidt que 54%, mais de 54% do mercado de trabalho já tem aí uma representatividade feminina e dentro desse segmento de telecom, 60%. Mas, doutora, a senhora diria que se estabelecer como profissional, criar autoridade dentro do mercado de trabalho é mais difícil por ser mulher? Na atual geração, não é mais, porque nós vivemos num mundo totalmente digital e tecnológico. Então, em uma mídia digital, em uma questão de desenvolvimento, de fala, de oratória e de explanar um conteúdo, entre um homem e uma mulher por si só, ela chama mais a atenção de um homem, para criar a autoridade, por exemplo, numa mídia social. Agora, no mercado financeiro, existe uma resistência porque requer aí muita competência, requer muita agressividade. O mercado financeiro ele é bem agressivo, embora exista uma romantização sobre isso. Quem trabalha no mercado financeiro sabe disso, né? Mas eu não acho que é uma realidade distante, uma realidade difícil. Nos dias atuais, não, pela geração que nós estamos vivendo, né? Isso, numa geração passada, isso sim. Isso assim, se tu olhava um palco, se tu olhasse um palco, na grande maioria, era dominado por homens. Dificilmente uma mulher palestrante. Hoje é mais comum. Então, eu não vejo isso como uma realidade distante. É um desafio? É. Porque não é só beleza, né? Requer inteligência, requer dedicação, requer renúncias. Eu fiz muitas renúncias e faço muitas renúncias. Eu trabalho, às vezes, 10, 12 horas por dia. Né? Ainda tenho que levar 2 profissões juntos, no escritório de advocacia, advogada, ainda ser professora, ter a responsabilidade de educar pessoas, de transmitir conhecimento, que a docência é algo que transforma um profissional, porque você transmite aquilo que você mais sabe, aquilo que você adquiriu ao longo dos anos, que foi o conhecimento buscando, e você ter o privilégio de passar isso para alguém.
Então, não tem gratidão maior do que isso. Mas isso, na verdade, requer muito empenho, e quem é muito bom, sabe, aquele que chega primeiro, que é o último a ir embora. A minha vida foi construída assim. Eu nunca cheguei tarde e fui embora cedo. Eu sempre cheguei cedo e fui embora tarde. Eu sempre era a última a apagar a luz no fim do dia, né? E ainda faço isso até hoje. E eu sei que meu caminho será trilhado por isso ao longo dos anos, mas isso faz parte. Eu escolhi isso. E eu acho que quando a gente trabalha por propósito, o que vem é uma consequência. Uau, que maravilha! Né? Trabalhar por propósito, chegar primeiro, sair depois. Olha, você que está acompanhando aí a série Personalidades, é uma série que tem por objetivo dialogar com você, mostrar para você o quão complexo é tornar-se uma personalidade, representar um segmento, ter autoridade dentro daquela atmosfera de trabalho aonde você se desenvolve. O sucesso não vem pronto, hein? Certamente ele é construído e com muito trabalho. Doutora, parabéns, né? É lindo ouvi-la falar. E para a gente que conhece um pouco mais do trabalho da doutora Patrícia Schmidt, as redes vão estar aí para vocês acompanharem o trabalho dela. A gente sabe o quão verdadeiro é tudo isso que ela fala. Olha, eu não tinha essa pergunta aqui, mas diante de tudo que a senhora vem comentando, eu quero fazer um agradecimento pelo grande apoio humano que eu recebo sempre que eu estou ao seu lado, pelas redes sociais, é um carinho tão grande que as pessoas costumam printar seus comentários e falam para mim, nossa, ela é sua fã, ela gosta do seu trabalho. Eu digo, olha, mais que isso, ela não é minha fã, ela é fã de outras mulheres competentes, tão quanto ela, né? E eu estou aqui arrepiada de falar isso, né? É muito importante o apoio de outras mulheres. A senhora não acha, doutora Patrícia? Eu acho imprescindível, porque todo mundo tem o direito de conquistar o seu espaço, o seu lugarzinho ao sol. Então, o sol brilha para todo mundo. E, assim, então a gente tem que criar essa relação, criar essa conexão e de motivar os outros. Eu acho que isso é muito importante. E porque o mundo dá voltas. Eu sempre penso que o mundo dá voltas. Então, você gerar esse tipo de relação, de motivar, de incentivar o outro, é muito gratificante, não só para quem motiva, mas para quem também recebe, né? E é muito bom ser motivo de inspiração, assim como muitas pessoas me inspiram. Você sabe que você me inspira, né? Que é jornalista, né? Não sei se um dia eu seguirei por esse caminho, porque eu amo tudo que envolve comunicação, eu amo tudo que envolve mídia, e isso tem sido uma ferramenta muito importante no meu trabalho, na parte de desenvolver conteúdos com os meus alunos, com os meus colegas de trabalho, com os meus clientes, principalmente de transformar, porque hoje a vida é muito corrida, então o empresário ele não quer saber o que está na lei, ele não quer saber o texto jurídico, ele quer uma resposta sim ou não, se aquilo vai entregar um resultado positivo para ele ou se aquilo vai gerar um passivo contingente ou não. Então, assim, eu tô sem palavras, eu fiquei até sem jeito agora, tá? Nossa, gente, olha, eu preciso dizer para vocês que toda a relação que eu construí aqui com a doutora Patrícia Schmidt foi com ela trazendo entrevistados riquíssimos, pessoas maravilhosas, mestres nos assuntos que eu estava entrevistando, e ela sempre trazendo essas pessoas para mim, participando de podcasts junto comigo e me auxiliando, inclusive, nas entrevistas, porque em alguns momentos eu era pega de surpresa, assim, para entrevistar alguém, e estava ali a doutora Patrícia do lado, não, eu vou com você. Eu disse, olha, eu só vou fazer se a senhora vier junto, porque a questão jurídica não é do meu domínio pleno, né? E ali aquelas entrevistas densas se tornavam programas leves e lindos, né, e gostosos de assistir para quem estava em casa. Então, certamente, em algum momento aí, nós vamos ver também a carreira da doutora Patrícia caminhando aí para o jornalismo, porque competência não lhe falta, viu, doutora Patrícia Schmidt? Muito obrigada, eu agradeço pelos elogios, eu agradeço também pelo convite. Faço dizer que foi um grande prazer, um grande privilégio participar deste projeto junto com você, deste projeto aí produzido pela Rede Sempre TV, sobre séries e personalidades, porque você traz casos reais, cases reais, e não cases romantizados, porque a gente vê muita mídia propagada de romantismo,
Então, a gente precisa de profissionais, de fato, que falem de uma forma mais precisa, que transmitem credibilidade para o público e para a nossa audiência, né? E eu só tenho a te agradecer pelo convite, espero estar junto com você em outras ocasiões, em outras oportunidades aí, e para muitos podcasts, o que depender de mim, estamos juntas. Certamente, estamos juntas aí para correr esse percurso lindo, essa jornada da vida. Mas não acabou, não. E tem mais duas perguntinhas aqui. Olha, duas perguntinhas, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem duas perguntinhas aqui. Para quem está começando agora, né, quem vai fazer um pequeno investimento, às vezes a pessoa se aposentou, mas não quer parar de trabalhar, tem aquele dinheirinho, não quero entrar no mercado, seja qual for o mercado. Ou para quem saiu da faculdade, não encontrou aquele emprego dos sonhos e precisa ser um profissional autônomo. Quais assim, os principais 3 conselhos nessa questão jurídica que a senhora daria para quem está começando a empreender agora? Olha, é importante, eu sempre falo isso, tá? Conversar com um consultor, um advogado de preferência e um contador são 2 pessoas que todo empreendedor deve conversar antes de pensar, dar um passo adiante, tá? Por quê? Porque um advogado ele tem acesso a vários nichos de mercados, porque assessora determinadas companhias. A contabilidade é a mesma coisa. Muitas vezes já aconteceu de um determinado cliente vir com alguma ideia e eu rechaçar aquela ideia. Por quê? Porque eu estou vendo o movimento de outros mercados e que aquilo que ele que tinha pensado originalmente que seria uma ideia fantástica, não é. Então, assim, você se cercar de profissionais realmente qualificados, porque existem muitos consultores, né? Eu acho que, assim, cada macaco dentro do seu galho. Advogado é o profissional competente para falar de negócio, de constituição de sociedade, de escolha de quinais, de estruturar o seu negócio. Você tem um consultor que tem experiência em questão de gestão financeira, comercial, porque uma empresa ela não vive só de um formato jurídico, né? De uma contabilidade. Isso são aí elementos básicos. Você precisa ter aí essas ferramentas, mas se você não tiver um gestor comercial, alguém que entenda operacionalmente, é a mesma coisa que nada. Então, assim, você entender também como está o mercado financeiro como um todo, como estão os indicadores aí, de como está o impacto da economia no dólar, os indicadores também no que tange às rentabilidades. Então, assim, conversar com quem entende do assunto antes de tomar uma decisão, porque às vezes uma decisão errada é um dinheiro que, infelizmente, ele acaba se perdendo aí no espaço, né? E não consegue ter o retorno deste valor ou deste capital. Então, é bom sempre consultar profissionais do meio. Se você quer investir no segmento de inovação, por exemplo, conversar com quem trabalha neste mercado. Quer investir no mercado de telecom? Procurar profissionais que estão no mercado de telecom. Na área da saúde, a mesma coisa. Eu vou te falar, eu mesmo já recebi um convite para palestrar no evento da área da saúde, para falar sobre o mercado médico. E eu acabei recuando porque eu não entendo, eu não vim desse mercado. O meu DNA puro é totalmente empresas de tecnologia e telecomunicações. Então, a gente também tem que se posicionar no sentido, olha, isso aqui eu tenho conhecimento, isso aqui eu não tenho, mas por conta dos contatos que eu tenho, das relações que eu crio, eu conheço os profissionais que estão aptos, né, a dar um direcionamento melhor sobre o nicho que você pretende. Então, por isso que é importante relações, que é aí aonde se volta no que nós falamos ali na tua pergunta anterior. Então, assim, eu acho que é bom, cara, assim, sem dúvida alguma, falar com um advogado, com um contador do mercado que você pretende aí empreender. E, sem dúvida, é o caminho, assim, não tem como tu não conversar com um advogado nem com um contador, sabe? Que maravilha, doutora. Eu creio que, assim, já falamos sobre muitas coisas a respeito de como construir esse tal sucesso que todo profissional persegue, e lógico, é para que a gente persiga realmente. Todo mundo quer ser reconhecido, né? Fazer uma boa gestão de carreira, ter resultados financeiros, isso é óbvio. Todos nós queremos isso. Alguns vão conseguir com mais facilidades, outros não, vão ter mais dificuldades, vão ter aqueles que vão precisar mudar de carreira ao longo da jornada da vida. Mas, enfim, se a senhora tivesse hoje que construir um tripé do sucesso, olhando para a sua própria carreira, como seria esse triângulo do sucesso para a Patrícia Schmidt?
Resiliência, tá? Resiliência, foco e determinação. Esses elementos fazem parte do meu triângulo, do meu tripé. Eu tive que combinar esses 3 elementos para que eu conseguisse chegar até onde eu estou, no atual cenário. Tem que ter foco, tem que ter determinação e resiliência, principalmente resiliência. Focar no mercado que você pretende como alvo, determinação, ter constância, hábito, porque não adianta você querer algo e não ter a constância daquilo, é a mesma coisa que nada é igual a zero, né? E principalmente foco. Eliminar as distrações. Existem muitas frases lindas que falam sobre isso, mas não. O segredo do sucesso é foco, determinação e resiliência. Eliminar as distrações. Eu sempre falo, se a pessoa que estuda para concurso público, sai de rede social. Sai de rede social, sai de YouTube, sai de tudo, para focar naquilo. Porque você tem que eliminar as distrações. Empreendedor, a mesma coisa. Porque existem momentos, né? Momentos de você plantar e momento também de você colher. Então, eu diria que, para frisar, para a nossa audiência, foco, determinação e resiliência. Maravilha! Eu conversei aqui na série Personalidades de hoje com ela, a doutora Patrícia Schmidt, ela que é advogada tributarista e que trabalha aí em diversos segmentos, mas com uma grande força, uma grande autoridade no segmento de telecom, de TI, né, e no segmento tributário. Doutora, muito obrigada por essa entrevista fantástica. Certamente nosso público vai curtir muito aqui através da Rede Sempre, que está em mais de 10 plataformas de streaming, também na TV a cabo e através do nosso canal no YouTube. Você que está em casa, muito obrigado pela sua audiência, né? Nós estamos produzindo cada vez mais e com mais carinho, com mais profissionalismo para ter você aqui sempre com a gente. Doutora, chegando ao fim aí, olhe para a câmera e deixe a sua mensagem final aqui no série Personalidades. É com você, doutora Patrícia Schmidt. Então, o encontro da preparação com a oportunidade gera o rebento em que chamamos de sorte. Vamos juntos e até o nosso próximo encontro. Uau! Olha aí, ficou a dica. Beijo, gente. Até mais. Tchau, tchau.